Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Vamos continuar falando do Campeonato Catarinense. Pedir para a produção colocar a tabela de classificação. Eu falei que tinha um grupo dos 11, que são vários times com 11 pontos. Criciúma líder, tem 21. Marinheiro é o vice-líder com 19. O Avaí tem 14. O Figueirense é o quarto com 12. Depois 6 equipes com 11 pontos. Concórdia, Brusque, Joinville e Hercílio Luz, inclusive o Jack e o Leão do Sul, naquela zona cinza, né? Não tem nem contorninho o número ali, Fábio. E depois, da zona vermelha, Inter de Lages tem 8 pontinhos e o Nação de Araquari é o Lanterninha, já rebaixado, com 4 pontos somados. Vamos para os jogos de hoje e de amanhã, 10ª rodada. Então, 4 jogos que acontecem hoje. Daqui a pouco, ó, tem Avaí e Brusque. Não tá errado não, pessoal. É lá no Heriberto Wilson, a gente tá falando, né? O contou toda a história pra gente e o Fábio também. Esse jogo acontece em Criciúma, às 4h30. Mais um jogo de hoje na sequência, Chapecoense e Figueirense, 6 da tarde, na Arena Condá, em Chapecó. Jogo importante para as duas equipes. Um quase clássico aí, um clássico do Campeonato Catarinense, né? Quando é Campeonato Catarinense, a gente pode dizer que é clássico. Joinville e Criciúma, cidades diferentes, mas uma rivalidade gigante. 7 da noite na Arena Joinville, lá no norte do estado. Tem mais um jogo hoje, né? Fechando aí os jogos de sábado, 7h30, tem Marcílio Dias e Nação no Gigantão das Avenidas em Itajaí. O Marcílio que já está pensando na Copa do Brasil, jogaço contra o Vasco em Santa Catarina. O Marcelo vai falar disso daqui a pouco. 2 jogos completam a rodada amanhã. 5 da tarde tem Inter de Lages e Barra no Tio Vida lá em Lages. Alô, Araldi, aquele abraço. E Hercílio Luz e Concórdia jogam às 6 horas no Aníbal Torres Costa, em Tubarão, Santa Catarina. Fábio Machado, o que a gente pode esperar do Avaí que entra em campo daqui? Né? Fora de casa, joga lá em Criciúma contra o Brusque. Olha, mas só voltando rapidinho, Renato e Badá, sobre aquele de dar bons exemplos, né? Foi citado o seu Ivo. Claro que foi uma situação muito triste, muito ruim, mas eu preciso lembrar também, né, em nome da Justiça, que o ex-presidente do Avaí na época, João Nilson Zunino, depois esteve em Criciúma, visitou o seu Ivo e na época, além de dar uma ajuda financeira para o seu Ivo, na época eles compraram, o Avaí pagou, né? O Avaí comprou um ar-condicionado para o seu Ivo. Acaba sendo um bom exemplo, né? Tirado de um mau exemplo, só para fechar aí esse assunto. Bom, Mancha, sobre o Avaí hoje tem um jogo. O Avaí é daqueles times, juntamente com o Cílio e juntamente com o Criciúma, que já estão classificados, estão na fase boa ali. Mesmo o Avaí na 3ª posição, é preciso lembrar que o Avaí tem um jogo a mais em relação aos adversários. O Avaí tem um jogo atrasado que vai jogar contra o Barra na metade da semana que vem. Então o Avaí ainda tem 3 jogos para pontuar. Claro que é uma semana mais tranquila em relação ao gramado que aconteceu dentro do campo, porque o Avaí vem de uma semana de vitória diante de um clássico, né? E o clássico sempre é um divisor de águas. O clássico ele traz aí uma tranquilidade. O Avaí anunciou ontem a contratação, depois o Matheus me ajuda, Ademilson, que era um atacante, começou no São Paulo. Matheus, só me corrija o nome aí, tá? Ele começou no São Paulo, chegou a atuar na seleção brasileira, mas eu não conheço, porque ele está muito tempo, é isso mesmo, Ademilson? Ele está muito tempo no futebol asiático. Então o Avaí hoje tem um Brusque em que o próprio Luizinho está cobrando dos seus jogadores, está abaixo na tabela. Mas o Avaí hoje tem todas as condições, se jogar focado, como jogou no Clássico, tentando corrigir o sistema defensivo, que é o calo da equipe no Avaí, o Avaí pode hoje conquistar 3 pontos e garantir, né, de fato, a sua classificação, tendo aquele objetivo de terminar o mais alto possível na tabela de classificação para ter vantagem de decidir o jogo na ressacada, lá na frente, lá no mata-mata. Legal, o Adnilson, que eu acho que, se eu não me engano, jogou até com o Kaká, que era um pouco mais jovem que o Kaká, e depois ele foi pro futebol do Japão, ficou lá 10 anos no Japão, tá de volta aí ao futebol brasileiro. Honestamente, eu não lembro, né? E aqui, assim, o torcedor ficou um pouco pé atrás. Por quê? Porque esta semana, um colega meu lá da Bahia disse o seguinte: Léo Gamalho tá voltando pro Avaí. É só ele se recuperar, ele tá lesionado, ele tá no Vitória. Assim que ele tiver, ok, ele volta pro Avaí. Aí surgiu essa informação. Será que o Léo Gamalho ainda vem? Será que o Poveda não vai ser renovado o contrato com ele? Ficou com o pé atrás, porque o torcedor esperava a contratação de zagueiros, mais zagueiros, para arrumar, de repente, um lateral direito, já que o Thales Oleg e o glorioso outro lateral que tem lá, o Kevin, né, acabou não dando resultado. Mas, enfim, mais um atacante chegando aí pro Leão da Ilha. Olha só, o Jefferson coloca assim, ó, boa tarde, Mancha. Se as punições fossem mais severas, com certeza esses idiotas, palavras do Jefferson, não fariam isso. Querem brigar? Vão para o ringue e encarem o Popó.
Tá aqui o Jefferson falando aqui sobre luta. Daí é muito mais difícil. O Guilherme Grilo já tá aqui no estúdio. Vai bater um papo com a gente. Vamos pra Brusque. Marcelo Nunes e o Bruscão. Como é que foi a semana do quadricolor? Chega mais. Fala aí, Mancha, tudo bem? Um abraço para você, para quem acompanha o Sabadão. Pois é, o técnico Luizinho Lopes conversou com a imprensa aqui durante essa semana, disse que chegou naquele limite, naquela margem, né? A gente sabe dessa campanha extremamente irregular do Brusque no Campeonato Catarinense, realmente decepcionando a torcida, decepcionando a imprensa especializada. Todo mundo esperava ver mais desse Brusque no Campeonato Estadual, até porque é um time que manteve a base, né? Do ano passado, da temporada 2023, quando conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O time está fora da zona de rebaixamento, está ali pertinho também de conseguir uma classificação. O Luizinho Lopes acredita que nesses 2 jogos aí contra o Avaí, daí depois contra o Marcílio Dias na última rodada da primeira fase, é suficiente para conseguir os 6 pontos e quem sabe até garantir uma posição entre os 4 melhores do estadual para depois ter a opção, né, de decidir aí a fase eliminatória dentro de seus domínios. É bem verdade que contra o Avaí, o Brusque vai precisar apresentar mais do que já mostrou aqui nesse campeonato estadual. Por mais que o Leão da Ilha também alterne aí bons e maus momentos dentro do estadual, o Brusque ainda está um pouco abaixo. Então, vai precisar de mais concentração para buscar um resultado e, quem sabe, uma vitória. Daqui a pouquinho eu volto, Mancha, para falar do Barra e também do Marcelo. Legal, Xará. A galera tá mandando mensagem pra gente no 48 191 470. Vale fotos, estão chegando algumas fotos, daqui a pouco a gente mostra para todos aqui, todos de casa. Vale uma pergunta para os nossos comentaristas, uma pergunta convidado daqui a pouco, o lutador Guilherme Grilo, que desafiou o Popó, vai contar tudo pra gente. Pode botar na tela então? Tá chegando, pode colocar aí. Deixa eu ver essa aí. A Lívia e o Henrique, torcedores do Marcílio Dias. Legal demais, hein? Ficou legal. Camisa diferente, é a camisa do Marcílio, né? Legal. Gostei da preta ali, chamou a atenção mesmo. Vamos para Criciúma. Criciúma, líder 21 pontos. Já teve uma folguinha maior, né? Marinheiro tá ali coringando, mas é o líder da competição. Vem de uma vitória fora de casa diante do Inter de Lages. Renato Semensati, hoje é o Joinville. Eu falei ali, depois desfalei. Quando é um campeonato catarinense, é um clássico sim, né? Tem aquela história de cidades de... Fábio defende aí uma outra linha de pensamento, mas é um dos maiores jogos do futebol de Santa Catarina. Bom, discutir se é clássico para mim é uma bobagem, né? Porque se Real Madrid e Barcelona, em cidades diferentes, fazem clássico, se Santos e São Paulo é clássico, se Corinthians e Santos é clássico, para mim não há discussão quando joga Criciúma e Chapecoense, Avaí e Criciúma, enfim, Chapecoense e Avaí, Chapecoense e Figueirense. Para mim não há discussão, aliás, eu não vou brigar com a língua portuguesa, está explicado lá o que é clássico. Então, para mim, ponto, não se discute. Para o Inter diante do Inter de Lages, lançamento do Marquinhos Gabriel, gol do Éder, ponto. Criciúma parou por aí, fez 1-0 no Inter de Lages, desculpe, se deu por satisfeito com 1-0, amarrou o jogo, o Inter não mostrou força para agredir, esse lance foi bonito, há uma tabela bonita aí, e o Claudinho finaliza. Foi isso aí e o gol. O Criciúma jogou absolutamente para o gasto. Sentiu muita falta. Eu sei que o torcedor do Criciúma, em sua maioria, adora o Felipe do Marquinhos Gabriel pro Éder. Eu sei que o torcedor do Criciúma, evidentemente, gosta muito do Marquinhos Gabriel por lances como esse, mas para mim o jogador, depois do Éder, é claro, o Éder é o grande jogador do Criciúma. O jogador mais importante para mim é o Felipe Matheus. E o Felipe tomou o 3º cartão amarelo no jogo aqui. E sem o Felipe Matheus, principalmente no setor de criação, sentiu a ausência desse jogador e por isso não teve aquele desempenho. Jogou para o gasto, Marcelo. Fez o suficiente para ganhar. Faz um outro campeonato, né? Um campeonato apenas de tentar evitar o rebaixamento. A vitória do Concórdia, o Inter entrou na zona do rebaixamento. Precisava vencer e venceu. Agora para Joinville volta o Felipe Matheus e também o Barreto, titulares do meio campo. Pede o Meritão, que é o outro volante, mas faz uma formação puxando mais o Felipe Matheus ali numa função e fica com o meio campo mais criativo. Éder e Viseu devem fazer à frente. O Éder
entra jogando, não entra jogando, porque não tem ainda a condição ideal dos 90 minutos, mas entrou jogando contra o Inter de Lages, fez a diferença, jogou só 45 minutos. Acredito em Éder e Viseu, com a linha defensiva recomposta, exceção ao Maia, o zagueiro que segue. Chegou a trabalhar até essa semana, mas como o Wilker Angel, o venezuelano, fez 2 bons jogos, um contra o Avaí, contra o Inter de Lages, o Tencate não vai mexer ali, mas é um Criciúma mais forte, principalmente com a Matheus e do Barreto, 2 titulares do setor de meio campo. Legal, Renato. Galera participando aqui do 991914706. O Cauã, o agressão no último jogo aqui em Itajaí contra o Figueirense, um torcedor do Figueira jogou um ferro em direção à torcida do Marcelo. Descoberta. A imagem rodou aí a internet, o camarada puxa um ferro ali, tipo, não deu para entender direito, e arremessa com uma barra de ferro. Com certeza é muito perigoso e foi identificado o torcedor, hein? Dá para identificar ele pela... Ele tinha o braço tatuado, assim, a polícia foi para cima. Pode falar, Fábio. A informação que eu tenho é que a polícia pegou esse torcedor, né? Esse marginal, enfim. Mas é aquela história, né? Vai fazer ali um termo circunstanciado, ele vai estar em casa antes do que, de repente, onde bateu o ferro na pessoa, né? É aquela história da impunidade que nós falamos aqui no primeiro bloco. Ó, o Ricardo coloca assim, a violência só vai acabar quando os clubes extinguirem as torcidas organizadas. Porque ninguém é violento sozinho, ninguém é valente sozinho, melhor dizendo. Os clubes são responsáveis, sustentam essa violência. Por que no Maracanã tem torcida mista? E ali não dá briga. São torcedores civilizados. A opinião do Ricardo, às vezes dá rolo sim, Ricardo. Às vezes dá rolo no Maraca também. Mas, claro, respeitamos e lemos aqui a opinião do nosso telespectador. Hoje tem Chape Figueira na Arena Condá. Vamos ao oeste do estado, porque o Eduardo Florão tem as informações pra gente. Chega aí, Florão! Oi, Mancha, um abraço pra você, um abraço pro pessoal ligado com a gente aqui no nosso Clube da Bola. Daqui a pouco mais Chapecoense e Figueirense, jogo aqui na Arena Condá, 6 horas da tarde, início da noite já por aqui. A Chapecoense tem um desfalque importante para esse jogo, perdeu o lateral direito Marcelinho, e a Chapecoense vinha fazendo uma dobra na lateral direito. O técnico Humberto Loser colocava 2 laterais, o Marcelinho e o Mailton como atacante. Fica essa dúvida se ele vai manter a dobra de laterais pelo lado direito na ausência do Marcelinho. A tendência é que ele faça opção pelo Thiago Henrique, que é um lateral direito formado nas categorias de base da Chapecoense, ou improvise o Eduardo, que é volante, na lateral direita. Com isso, o Mailton segue no ataque da Chape. Por outro lado, tem o retorno do volante Foguinho, cumpriu suspensão no jogo passado na vitória sobre o Nação e agora está novamente aí disponível para o técnico Humberto Loser a possibilidade de aparecer entre os titulares da Chapecoense para essa partida. Do lado do Figueirense também vários aí desfalques, e é uma possibilidade da Chapecoense aproveitar esse desfalques para, de fato, se restabelecer no Catarinense e garantir aí uma classificação para a próxima fase. O Aurimir, inclusive, falou sobre isso em entrevista coletiva. Vamos ouvir. É um jogo muito importante, é um jogo dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Nós esperamos contar com o apoio deles. É sempre muito difícil jogar aqui na Arena Condá, eu já vim algumas vezes contra. Então eu espero que amanhã possa estar uma boa atmosfera para esse clássico aí, para que a gente consiga o resultado positivo. Sabemos e temos ciência de que um resultado positivo nos coloca numa boa colocação e também, dependendo dos resultados dos adversários e do nosso aqui, nós podemos também nos complicarmos. Como eu falei, a concentração está máxima, nós passamos um período aí de dificuldade, agora estamos nos recuperando. Tá aí logo mais então Chapecoense e Figueirense, jogo aqui na Arena Condá, vale classificação tanto de um lado como do outro, né? Claro, porque tem muito confronto direto ainda, mesmo que não seja matematicamente garantido, mas define muito bem, caminha muito bem, caso um dos dois lados vença essa partida. Mancha. Valeu, Florão, pelas informações. A gente segue no oeste agora com o Badá, né? O Chape vem de vitória, 3-1 fora de casa diante do Nação. E pega o Figueirense, que vem abalado e por 2 derrotas seguidas. O Figueirense deu aquela arrancada, mas depois segurou. Diferença mínima ali de 1 ponto entre as equipes, Badá. Pois é, Mancha. A Chapecoense melhorou um pouquinho. 2 jogos sob o comando do Humberto Loser, 2 vitórias, 2-1 aqui no Inter de Lages. E aí vamos combinar, e com todo respeito à nação, eu respeito todos que tentam fazer futebol profissional, mas aí
jogando contra o Lanterna numa arena Joinville deserta, era quase que obrigação da Chapecoense ganhar e ganhou. Começou bem o jogo, fazendo 1-0 aí com o Eduardo Doma, depois daquele chutaço do Mailton, que está muito bem jogando como extrema pelo lado direito. Logo cedo a Chapecoense abriu 1-0 e o Nação não esboçou reação. Logo em seguida aí o Marcinho vai fazer um belo gol, uma jogada muito bem trabalhada. Então, melhorou, tem evoluído aos pouquinhos, ainda está muito longe do que precisa, do necessário, mas já está melhorando. Está aí o Marcinho fazendo 2-0. O problema da Chapecoense é que tem caído muito de rendimento no segundo tempo. No segundo tempo, o time perde produção, contra o Inter foi assim, contra o Nação também. Se o Nação tivesse um pouco mais de qualidade, poderia até complicar a vitória da Chapecoense. No início do segundo tempo, o Gabriel Gasparotto teve que fazer pelo menos as 2 defesas importantes. É claro que a Chapecoense também teve as suas oportunidades, como mais essa jogada aí foi o Marcelinho que concluiu. Então, a Chapecoense cumpriu com a sua missão, que era vencer, somar os 3 pontos, né? Não jogou, como eu falei, tudo aquilo que precisa, mas visivelmente o time está evoluindo, o setor ofensivo, o time já está, digamos assim, mais ofensivo, precisava, com o Claudinei Oliveira, eu não gosto mais de falar sobre o que passou, mas o time se preocupava primeiro em não perder para depois ganhar, fazia rodízio de jogadores, esses jogadores ainda não estão plenamente condicionados fisicamente, aí mais uma vez o Mailton quase fez o terceiro gol. No segundo tempo, uma que outra escapada da Chapecoense, teve esse gol perdido pelo Perotti, que não pode perder esse tipo de situação, né? É da casa, jogador que já saiu 2 vezes, retorna, a gente torce para que vá bem, mas tem que se ajudar, não pode perder esse tipo de gol, né? O Tomás Bedinelli, que é outro que está de aniversário hoje, quis dar de letrinha ali, perdeu, e o Nação exigiu uma defesa do Gabriel Gasparotto. Aí vai ser um outro lance que a bola bateu no Eduardo Doma e acabou salvando o gol, né? Então a gente vê aí que aos poucos o Nação foi gostando do jogo. Mas aí num contra-ataque, o Marcinho, em noite inspirada, acabou fazendo 3-0 e praticamente liquidando a fatura. Depois o Nação ainda vai descontar num golaço de falta, mas a Chapecoense cumpriu com a sua missão, que era vencer 3-1, melhorar na tabela de classificação. E hoje aí sim, hoje tem um jogo mais importante. Olha que belo gol fez o jogador do Nação, e colocou lá na gaveta. É bonito a gente ver gol de faltas, né? É tão raro ultimamente, é tão difícil de a gente ver, que olha, quando a gente vê um gol assim, tem que valorizar mesmo. Foi um golaço de longe, lá na gaveta, e aí foi o que deu do jogo, 3-1, e a Chapecoense, então, hoje, daí sim, aí é contra o Figueirense. Por aquilo que eu noto, eu assisti o jogo do Figueirense contra o Marcelo Dias, estava com um jogo equilibrado, um jogo sob controle, mas aí deu 2 bobeiras, tomou 2 gols e perdeu o jogo. Mas o fator local hoje, a Chapecoense precisa saber aproveitar para buscar a vitória, porque a gente sabe que o último jogo é contra o Criciúma lá no sul do estado, e aí vai ser bem mais difícil. Então, a Chapecoense entra com uma responsabilidade hoje, até porque é confronto direto. Chapecoense ganhando do Figueirense, ultrapassa o Figueirense e encaminha a classificação entre os 8. Mas é teoricamente um jogo mais difícil e eu considero até aqui o jogo mais importante da Chapecoense no Campeonato Catarinense, porque precisa da vitória justamente pelo fato que no sábado que vem enfrenta o Criciúma lá no sul do estado, e aí não dá para deixar para ter que decidir alguma coisa lá. Tem que fazer o dever de casa hoje contra o Figueirense, com todo respeito ao nosso alvinegro do Estreito. Valeu, Badá. Fábio Machado, como é que o Figueirense chega para esse jogo importante no oeste do estado, depois de 2 derrotas, né? O clássico, você já falou pra gente, que abala muito, perdeu no meio da semana também pro Marcelo Dias, com falhas individuais. Como é que o Figueirense chega? Olha, o Badá, quando vai enfrentar um time da capital, vocês percebam que até ele se senta diferente na cadeira. É um dia especial, ele está em polvorosa, Badá hoje. Badá hoje custou até dormir. Enfrentou o Avaí, Figueirense, o homem, ele chega a brilhar, rapaz. Vocês viram no comentário dele. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Figueirense. Aliás, o último título do Figueirense foi lá em Chapecó, né? 2-0, o último troféu que o Figueirense tem, o 18º troféu da sua galeria, foi lá dentro de Chapecó. Aliás, como foi o Avaí também, né? O último título do Avaí foi lá dentro, onde o time da capital Ele tem um trauma da infância, cara, ele não pode vir falar em Chapecoense, em Chapecó, que ele... Eu vou falar sobre o Figueirense, ele fica criando clima eu quero falar sobre o Figueirense, dá licença, Badá. Badá, eu vou falar sobre o Figueirense. Rivalidade, vai deixar eu falar? Não. Eu só disse que tu senta até diferente na cadeira. Só isso. Mas tu me citou? Só falei isso aí. Ah, tá bom. Eu quando falei, eu não toquei no teu nome. Tu foi abrir a boca, tu falou em mim, como é que eu não vou falar, como é que eu não vou me manifestar?
Ó, pra ti, Badal, pra ti, ó. Aqui, ó. A cadeira é a mesma. Não, o Figueirense teve uma semana muito ruim, a verdade é essa, né? O Figueirense perdeu o clássico, perder um clássico, né, diante do Avaí é realmente uma situação, queira ou não queira, bala, né, dá uma mexida ali no elenco e perdeu esse jogo para a equipe do Marcílio Dias. O problema é que nessas duas derrotas acabou falhando exatamente o setor que nós vínhamos elogiando, que é a defesa do Figueirense. O Figueirense chegou a passar 5 jogos sem sofrer gols. E aí preocupa por quê? Porque enfrentou 2 adversários da parte de cima da tabela, de mais qualidade, e o time mostrou muita fragilidade. A verdade é o seguinte, eu não vou aqui enganar o torcedor do Figueirense. O Figueirense hoje, no limite, forçadinho, tem 11 para botar em campo. A partir do momento em que o João Bussi ou perde um jogador expulso, ou tem que fazer uma alteração, olha que ele olha para o banco de reserva, é um Deus nos acuda. Ou seja, o Figueirense tem sim que se qualificar. E esse jogo de hoje lá em Chapecó é uma decisão. E se o Figueirense perdendo, a Chapecoense passa ele, o Mancha já mostrou a tabela ali, o Figueirense corre risco até de não conseguir a classificação, algo que era já garantido há uma semana e meia atrás. E o Figueirense tem 4 desfalques. E aí entra nessa preocupação que eu falei. Máximo tem um 11 titular. Então o João Bussi vai fazer o quê? Vai jogar fechadinho, tentando ali uma fuga com o Pato, o Cezinha municiando, porque não tem também o Nicola. É um jogo realmente muito difícil, muito complicado, mas historicamente o Figueirense sempre se dá muito bem lá dentro da Arena Condá. Olha só que mensagens legais chegaram aqui, ó. O Avaí vai ter a oportunidade de jogar num estádio grandioso e com gramado excelente. Esperamos que a torcida deles honre esta oportunidade. Mensagem do Dalef. Boa tarde, Mancha. Eu, como sócio e conselheiro do Criciúma, também aprovei a atitude do Vilmar Guedes em ceder o estádio ao Avaí e mostrar a união do nosso futebol de Santa Catarina, o Renilton Coelho, de Criciúma. E o Gabriel Inácio, também de Criciúma, concordo com o Semensati. E complemento, o Criciúma fez certíssimo em emprestar o Heriberto Rios para o Leão da Ilha, por um futebol com menos fanatismo e mais respeito. Abraços à equipe do Clube da Bola. Mensagem do Gabriel. Figueirense que não emprestou o estádio da ressacada. Eu acho que isso perde o futebol, não é o jogo do ganha-ganha. O Avaí muitas vezes jogou no estádio Orlando Scarpelli, amistoso Campeonato Brasileiro. Eu fiz um comentário muito duro lá. Perdeu o futebol da capital os dirigentes. Parabéns ao Vilmar Guedes, presidente do Criciúma. E só para lembrar, em 2003, o Avaí emprestou a ressacada para o Criciúma. O Criciúma tinha perdido o mando de campo no jogo contra o Cruzeiro e aqui jogou contra o Paraná. O futebol, meu amigo, se faz com decência, no ganha-ganha. 10 segundos foi longo, hein? 10 segundinhos longo. Mas valeu, mas valeu. O Badal já me deixou nervoso hoje. Fazer o seguinte, se vai pro intervalo, no próximo bloco tem o quadro Entrevista Coletiva, vamos receber aqui o desafiante do Popó, lutador, empresário de Florianópolis, Manezinho. Tá aí ele na tela, ó, junto com o Popó. Guilherme Grilo vai contar pra gente os detalhes aí do Tank Fight Show, que acontece no dia 23 de março, aqui na capital. Tem muita coisa legal nesse evento, já já ele conta tudo, não sai daí, hein?